Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Quero trazer a continuação da mensagem do Sermão da Montanha. Hoje eu quero falar um pouquinho mais do versículo 3 ao versículo 4 do capítulo 6 de Mateus. O Senhor Jesus, fazendo o seu discurso, anunciando acerca daquilo que devemos exercitar para sermos participantes do reino dos céus, tratando acerca daqueles que são cidadãos dos céus, ele traz à tona acerca de ajudarmos a necessidade de outras pessoas. Ele diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 3 e 4. Então o Senhor Jesus está tratando aqui acerca da motivação correta para o ato de auxiliar nosso irmão, ou seja, de assistir à necessidade de nossos irmãos. Ele fala-nos acerca de que não devemos anunciar ou proclamar nossas boas ações. Não devemos cantar aos outros ou contar aos outros as ações feitas em favor de outras pessoas. Quando você pratica a bondade, quando você ataca o problema da fome que está muitas vezes na vida de outras pessoas, você está fazendo uma ação a favor de Deus. Então, vamos analisar o que um pregador ou um escritor cristão do século IV, um pregador chamado João Crisóstomo, declarou certa vez. Ele diz assim: podereis praticar boas ações diante dos homens e, entretanto, não procurar o louvor humano. Ele torna a dizer assim: podereis praticá-los em segredo e, entretanto, em vossos corações desejar que elas possa vir a ser conhecida para ganhar esse louvor. Ou seja, muitas vezes as pessoas fazem o bem e ele quer que as pessoas saiam contando isso para outras pessoas. E até eles dizem assim: ah, o irmão não teve consideração nenhuma por aquilo que eu fiz por ele. Ele não deu testemunho, não contou para ninguém. Mas se você fez em segredo, quando ele diz assim que devemos fazer isso em segredo, e o nosso Pai que está em segredo, ele vai nos recompensar, então isso é suficiente para nós. Não devemos ficar desejando o elogio de outras pessoas. É por essa razão que Jesus dá a segunda ordem: não anuncie a si mesmo.
Este é o ponto da metáfora do Senhor sobre as mãos, de não permitir que a mão esquerda veja o que fez a mão direita. Nosso dar tem que ser totalmente sem a autociência, ou seja, sem a autoconsciência de que nós venhamos nos promover, de que venhamos muitas vezes receber elogio, sem qualquer pensamento em receber algum crédito que seja lançado em nossa conta com os outros homens. O nosso crédito deve ser mantido na conta de Deus. Deus é que fará isso, amados. O orador Marcos Aurélio disse em certa ocasião: quando presta favor a alguém, dispõe-se a cobrar-lhe a gratidão, não se dispõe a agir assim, mas lá consigo imagina que este favor, a pessoa que recebe esse favor fica devedor e sabe o que fez? De certo modo, nem sabe o que muitas vezes, ao fazermos algo, não devemos contar a vitória. Existe uma passagem que fala sobre a videira que deu uva e, uma vez produzido o fruto que lhe compete, nada mais indaga. E também existe como dizer assim, é um tipo de parábolas que as pessoas falam, feita, que o cavalo que para ser para ser para ser domado precisa de freio. Então, você não precisa, amado, ser uma pessoa que venha a ser domado, porque você tem o livre-arbítrio. Um homem, depois de praticar uma boa ação, não puxa para si como se estivesse domando um cavalo, mas volta-se para outro. É como a videira se volta para, de novo, dar uma uva na estação. Então, uma recompensa é prometida àqueles que praticam atos de misericórdia. Uma recompensa é prometida para aqueles que praticam a oração, o jejum em secreto. Nós vamos ver ainda acerca da oração, do jejum. Jesus tratando cada assunto em particular. Entretanto, quando Jesus fala das sinagogas e ruas como sendo lugares populares para o exercício da generosidade, ele vem condenar a hipocrisia, aquela atitude hipócrita. Ele não está dizendo que esses locais seja impróprio para mostrar compaixão. Nós vivemos em um país onde existe muito imigrante vindo de outros países. É comum nas principais avenidas da nossa cidade encontrarmos pessoas que, inclusive, têm problemas de comunicação com o português porque migraram de outros países, e essas pessoas estão vivendo em atitude de rua. Estão vivendo à margem, muitas vezes, da sociedade, porque migraram para um país onde o acolheu,
acolheu-o como migrante, mas não o acolheu em ajuda social. E muitos deles estão vivendo em condição de rua, que necessita de auxílio, se tornaram mendigo. E essas pessoas procuram ajuda. E você, meu irmão, minha irmã, quando pratica essa bondade, quando você auxilia aqueles que necessitam, não sai contando, se gabando, para muitas vezes receber um elogio de outras pessoas. A advertência de Jesus deve ser interpretada segundo o seu contexto. O próprio Senhor Jesus praticou publicamente atos de misericórdia. O próprio Senhor Jesus orou, jejuou, e isso está registrado na Bíblia. Ele praticou tudo isso, mas o que Jesus está atacando é a disposição do ser humano vangloriar-se de uma atitude um, em buscar glória exclusivamente pública, ou seja, de receber elogio de outro ser humano. Portanto, a privacidade é prescrita para a pessoa cuja tentação é representar teatralmente diante dos outros, ou seja, praticar uma boa ação de uma forma teatral. Muitas pessoas, amados, estão dentro da rede social, como eu vos disse na mensagem anterior, onde as pessoas vão muitas vezes distribuir uma cesta básica para alguém necessitado, eles filmam e colocam na rede social. E aparece assim, ajudei a família pobre, ajudei o mendigo, ajudei alguém que estava prestes a morrer de fome. E Jesus já diz isso, então vocês já receberam o seu galardão. Há, porém, uma forma mais sutil e perigosa desta prática, desta molestia do ego, ou seja, o homem, ele é sempre orgulhoso daquilo que pratica, a vontade, muitas vezes, de dar esmola em esquina e anunciar isso mais tarde de maneira bem descuidada, de uma maneira bem sutil, para que outros venham o elogiar. É sempre tão fácil quando falando compreensivamente das necessidades dos outros, menciona sempre de forma despreocupada que fizemos por eles. Isso é perigoso, porque muitas vezes a pessoa diz, eu não percebi que estava me orgulhando daquilo que eu fiz. Mas, na verdade, eles fazem isso pelo orgulho, pelo ego. Fazer o bem em segredo pode se tornar uma obsessão tão hipócrita e egoísta quanto exibir abertamente a sua religiosidade. Então, quando você faz em segredo, não tente exibir abertamente, não tente usar essa forma secreta de uma maneira descuidada, muitas vezes, buscar a satisfação para seu orgulho. O Senhor Jesus nos adverte em termos assim, de termos que manter focado a nossa mente em sempre tudo aquilo que fizermos seja para a glória de Deus Pai. O nosso Pai sabe, e Ele mesmo nos recompensará. É isso que Ele diz.
que, que nós temos que ajudar em segredo. E ele diz: o seu pai que vê o que foi feito em segredo, ele vai te recompensar. O nosso Deus, ele nunca fica devendo nada a ninguém. E a Bíblia diz que aquele que auxilia o pobre, ele empresta a Deus. E Deus, ele não fica devendo. O ser humano muitas vezes pega emprestado e esquece. Mas a recompensa, ela é proporcional ao desinteresse que a pessoa tenha, ao desinteresse é, de receber muitas vezes o autoelogio. Jesus disse que aquele que receber as maiores recompensas no juízo nem havia percebido que havia empenhado tanto em serviço. As suas atitudes não foram notórias. Eles acharam que nem tinha feito nada praticamente, que está em Mateus 35, verso 37 e 46. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a devoção a Deus consiste em praticar a justiça no dia a dia e fazer as atividades da vida de uma forma a servir, a honrar e glorificar a Deus. Então, nossa atitude não é motivada pelo aplauso, pela aprovação da multidão. Procure agradar a Deus. Deseje fervorosamente a aprovação dele e você certamente receberá um precioso tesouro dos céus. A certa feita eu vi em uma reunião de adoração a Deus um acontecimento que me deixou bastante triste. No momento de adoração, uma pessoa manifestou demônios. E os obreiros local reuniram-se em volta dessa pessoa para expulsar este demônio. E o demônio começou a usar a pessoa que estava endemoniada de uma maneira assim terrível, onde os obreiros local não foi capaz de expulsar aquele espírito maligno. E uma determinada pessoa que era liderança, era pastora do local, ela levanta, manda o demônio calar. Com a palavra, ela expulsa o demônio. O endemoniado cai por terra e o espírito maligno sai do corpo dessa pessoa. Mas isso era o suficiente. Mas o que essa liderança resolveu fazer? Resolveu se autopromover. Ela dizia assim: aqui, irmão, é jejum, é oração, aqui o diabo não tem vez. O diabo saiu, foi pela misericórdia de Deus. Então, ela se autopromoveu, dizendo que achando que ela era maior que todos. Eu disse para minha esposa: essa irmã está preste a perder os dons que Deus deu para ela. E passou poucos dias, ela foi enlaçada por uma tentação maligna, onde uma outra liderança prometeu para ela um salário, uma casa pastoral, para que ela deixasse o ministério e fosse dirigir a congregação em outra cidade. E eu conversei com ela, disse: pastora, eu acho que não é momento de senhora deixar o nosso ministério, porque a nossa igreja está bem alicerçada, é uma igreja de doutrina. Os obreiros aqui não é assalariado.
Os obreiros aqui pregam a palavra conforme está escrito que Jesus disse, de graça recebeis, de graça dai. E ela disse, mas irmão, a liderança lá, o presidente do ministério vai me dar uma casa pastoral, vai colocar um carro à minha disposição e vai me dar um salário bom. Eu vou para lá, já tomei minha decisão. Uma certa feita, eu estava pregando em um determinado lugar e eu recebi convite, onde a liderança, o pastor me chamou e disse assim, presbítero Gregório, nós queremos o senhor no nosso ministério, quanto é o teu salário? Aí eu respondi para ele, o meu salário é tanto. Aí ele falou, vamos pagar 3 vezes mais daquilo que você recebe, nós te daremos uma casa pastoral onde você vai morar e colocaremos um carro à sua disposição. E você devolverá para nós somente o dízimo dos dízimos. O que você acha? Eu disse para ele, muito obrigado. A minha esposa, inclusive, nunca teve a pretensão de ser esposa de um pastor. Eu prefiro ficar no meu ministério. E ele trouxe outro obreiro, por 3 meses ele pagou o salário combinado. E depois deixou obreiros à revelia, sem receber salário. E o obreiro acabou se afastando da atividade da igreja e acabou até saindo do ministério. Essa pastora que eu disse para vocês, ela foi para outra cidade e ela ficou um período de 6 meses lá. E a liderança que havia prometido a ela o salário, tanto o presidente como o vice-presidente, num acidente de automóvel, morre. E outro que assume a liderança diz para ela que não tinha como cumprir a promessa feita pelo pastor que havia falecido. Ela fica sem ministério, sem casa pastoral e sem nada. Então, meus irmãos, nós temos que ter ciência de que a obra de Deus não é por salário. Eu quero concluir para iniciar amanhã, falando no versículo 5. Eu quero dizer para os irmãos que os cidadãos do reino são pessoas que dão com uma visão de compartilhar o amor de Deus. Ou seja, eles usam atos de misericórdia no intento de compartilhar o amor de Deus. A nossa atitude de dar, ou de dar esmola, ou seja, de fazer a nossa prática social, ajudar o necessitado, vai além da razão humana, além da razão notória. Isso, por si só, é bom, mas nós, os cristãos, devemos entender também que precisamos cumprir o ID de Cristo, o convite para que outras pessoas se aproximem de Cristo. Porque muitas vezes, amados, ao praticarmos os atos sociais, a ajuda que nós fazemos para o nosso irmão não deve ser permanente. Nós temos que ensinar o nosso irmão também a usufruir da misericórdia de Deus. Você não pode ficar ajudando uma pessoa infinitamente se essa pessoa nunca decide se levantar e conquistar o reino dos céus. Tem pessoas que você doa um sacolão hoje, no outro mês ele está lá. E aí, meu irmão, vai me doar o sacolão novamente? E ele passa a depender de você e não consegue depender de Deus.
Eles não são motivados pelo amor a Deus. Eles não conseguem compreender que em Deus ele tem a possibilidade de crescer. Há certo tempo, uma determinada pessoa chegou até a igreja e disse assim, a esposa de um pastor, ela disse assim, o pastor, ele está internado com problema na coluna, mas ele está pedindo para vocês não orar por ele, para Deus curar ele antes dele aposentar. Então vocês olhem para Deus aposentar ele, para que ele possa continuar na obra de Deus. Mas será que Deus é corrupto? Eu não acredito nisso, amado. Eu acredito que Deus, ele no momento certo, ele vai honrar a pessoa. Então nós temos que amar a cada um de nós, das pessoas, mas amar a nós em primeiro lugar. A palavra de Deus é bem clara, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus vos abençoe, amados. Campo Grande agora é 4h10. Daqui, logo mais, eu estou saindo para o meu trabalho. Eu quero dizer para os irmãos que muitas pessoas têm ligado para conversar comigo pelo WhatsApp. Eu dificilmente atendo a ligação pelo WhatsApp. Vocês querem conversar com o presbítero Gregório? Mande uma mensagem no meu privado. Muitas pessoas têm mandado mensagem no meu privado dizendo assim, presbítero Gregório, assim que você tiver um tempo, retorne para mim. Eu retorno. Mas tem pessoas que têm ligado muitas vezes no momento que eu estou trabalhando, no momento do meu trabalho. Eu não atendo a ligação de WhatsApp, amados. Eu, inclusive, não atendo ligação nenhuma, porque é meu local de trabalho. E o estatuto da empresa muitas vezes até diz que nós não devemos ficar ao celular. O meu celular sempre está online, está sempre online, porque eu recebo muitas mensagens, mas muitas vezes as pessoas dizem assim, presbítero, eu vi que você estava online, mas não quis me atender. Não é, ele sempre está online, mas no momento oportuno eu retorno a ligação. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu encerrei aqui a mensagem onde o Senhor fala de exercitarmos a misericórdia sem a pretensão de recebermos louvores próprios, de recebermos muitas vezes aplauso do ser humano. Porque o Senhor diz que é o Senhor, o nosso Deus, que vê aquilo que praticamos em oculto e o Senhor nos recompensará abertamente. Então, eu te agradeço, Pai, por esta palavra viva e eficaz. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém.